Então ele continua tentando, mas o Marrito espeta ele com vários picos, realmente com a intenção de matar. Olha só pro Itadori, velho, ele virou um boi no espeto. Aí o Marrito fica dizendo, chama o Sukuna, vai, chama o Sukuna. Senhoras e senhores, hoje eu trago a julgamento aqui nesse canal, Marrito, o filho da mãe faltador de respeito mais insano de Jujutsu Kaisen. E meus amigos, quando eu li a ficha de crimes e evidências desse mano, eu vi que Marrito não merece um julgamento normal, mas sim de um centro de detenção governamental operado por todas as forças de elite a nível global. Porque o tanto de atrocidade que esse cara faz, ai meu pai do céu, só de lembrar eu já fico com náuseas. Bom, eu tenho aqui um conjunto de provas e evidências e quanto mais insano e caótico forem os crimes dele, mais pontos de insanidade ele vai ganhando. No final vamos contar quantos pontos tem o Marrito e saber se vamos mandar ele pra prisão normal ou pra prisão caótica, onde até esse momento só tem o Conquista lá sentado. Sem mais delongas, vamos à evidência número 1. E tudo começa nesse cinema onde tem esse garoto chamado Junpei, onde ele tá todo feliz vendo o Minhoca Humana, claramente uma referência a Centopeia Humana. Enquanto ele tava saboreando desse filme incrível, ele nota que tem uns malucos conversando durante o filme. Isso obviamente deixa o Junpei puto, afinal de contas ninguém consegue ver um filme com os babacas fazendo barulho, principalmente quando só tem literalmente você e eles no cinema. Então enquanto o Junpei tava já todo puto da vida pensando em mil maneiras de fazer esses manos calarem a boca, a gente vê Marrito se manifestando. O cara literalmente sai de um tumor pra essa figura bizarra bem aqui. E assim que eu olhei pra esse sorriso, já tava sentindo vibes do King Von vindo desse mano. Ah, garota, já disse pra você que eu tenho um monte de medalhas do Clash Royale. Ah, você quer vir lá em casa pra ver? Ai, galerinha, eu não posso aceitar que vocês ainda jogam Clash Royale em pleno 2026, né? Aí o Marrito simplesmente estraga a pele desses manos, deixando eles totalmente transfigurados. Quer dizer, cara, olha pra esse homem, ele tá parecendo o rosto de American Dad. E ele ainda fica atrás deles parecendo aquele meme lá do Fred de FNAF? Você só quer irritar até esse ponto, cara, não é possível. Cara, matar 3 pessoas só porque eles estavam fazendo barulho no cinema é diabólico, velho. Então, enquanto o Marrito sai do cinema, ele é perseguido pelo Junpei e esse menino fica falando sobre: ah, senhor, foi você que fez aquilo? É claro, meu nobre, mas peraí, não vai me dizer que você também gosta de Clash Royale, né? Não, senhor, na verdade, eles me faziam bullying o tempo todo. Então aí a gente descobre que no final das contas, aqueles 3 passavam horas metendo soco no Junpei. Os manos estavam metendo tanta porrada no menino que nem os professores se metiam. Eles só ficavam olhando e metiam foda-se. Bom, depois desse encontro, o Marrito e Junpei se tornaram oficialmente aluno e professor, bem na pegada de Kung Fu Panda mesmo. O Marrito ficou dando um monte de aula pro Junpei, ensinando ele sobre maldições e sentimentos, falando sobre você é especial, Junpei. Experiência pra ver como o Marrito faz o Junpei. Niga realmente pensou que ele seria o protagonista de JJK. Niga, você não é ele. Sabe, nós maldições somos criados pelos vossos sentimentos. O medo do escuro, da água, dela dar pra outro. Todo medo invoca um certo tipo de maldição. Nossa, sério? E qual sentimento você? Qual sentimento que você teve quando o Brasil perdeu a Copa pro Haaland no Mundial? Bom, foi só por uns dias, mas foi ódio. Exatamente, garoto. Eu nasci do ódio e do medo que as pessoas sentem umas pelas outras. Bom, basicamente, por ser a pura personificação de ódio humano, o Marrito não tem nenhuma motivação alguma pra ser mal. Ou seja, ele faz todo tipo de atrocidades pelo simples prazer próprio. Ele mata, desrespeita e ele ainda se certificou de carinhar o menino também. Marrito, você não vai vencer as alegações de PDF. Ele tem 17! Aí eles ficam falando um monte de coisa sobre filosofia e os carai. E aí o Junpei entra nessa zona escura onde ele encontra essa criatura gigante parecendo até Scarla no tempo da pandemia. E se você me perguntar o que é isso? Bom, isso é um ser humano, e o único motivo pela qual ele foi criado é porque o Marrito queria saber se ele consegue transfigurar um humano até ele ficar gigante. Marrito, você não precisava de fazer isso, bastava você dar pra ele um monte de pastel da feira, essa porra é um veneno de tão gorduroso que é. Mas piadas de lado, transfigurar humanos é meio que um hobby pra ele, e esse gigante aí não é nenhum caso isolado. O passatempo do Marrito é basicamente sair na rua, encontrar alguém aleatório e transfigurar ela pra virar isso aí. O cara ainda armazena todas essas pessoas transfiguradas pra que elas possam ser usadas como armas depois. Ah, e o pior de tudo, elas continuam conscientes durante todo o processo. Bro, a gente teve pessoas sendo transformadas em espada pelo Marrito. E elas ainda ficam vendo isso sem poder fazer nada, porque a parte racional do cérebro já se foi, mas a consciência ainda fica lá sentindo tudo. Bro, nesse ponto só me mata de uma vez, mano. É bem menos cruel. E só aqui você já tem tráfico humano, um monte de crime contra a humanidade, e só por isso o Marrito já poderia ser classificado como um criminoso do nível do Jeffrey Dahmer, ganhando não só 1, mas 2 pontos na ficha criminal. Então aqui entra a primeira tentativa de parar essa ameaça, e a pessoa responsável em exterminar o Marrito era ninguém
menos do que o Nanami. E o objetivo dele era simples, impedir que essa maldição mate mais gente. Então eles se encontram nesse esgoto e o Mahito já chega insultando o Nanami dizendo: "Ah, humano, você é tão fraco que nem vai me render nem um bom experimento." Brother, ele quer transformar o Nanami no invocado avocado. Só que o Nanami não vai deixar, meu nigga, porque enquanto estiver no horário dele de trabalho, ele vai estar pronto pra te pular de todas as maneiras imagináveis. Então Nanami corre no Mahito, mas ele trava esse negócio e os caras começam a trocação. Mahito procede dando uma recuada pra trás, esquivando todos os golpes como se fosse aquele man de Dragon Ball, mas tome! Nanami consegue cortar a mão do Mahito e o Mahito fala tipo: "Oh, nossa, como é que você fez pra você conseguir cortar minha mão?" E aí o Nanami realmente para e começa a explicar como funciona seu encantamento. Bro, por que em todo anime, quando é no meio de uma luta, vocês decidem dar uma de Pablo Marçal explicando como suas técnicas funcionam? Niggas podem estar lutando contra um inimigo bem mais forte do que eles, e eles ainda vão ficar falando sobre: a minha técnica funciona com o encantamento dos 60... Shut your bitches up! Enfim, depois de uma breve palestra, Mahito pega 3 humanos direto do bolso, como se fossem balinhas de mascar, só pra atirar elas no Nanami. Então, depois de muita porradaria, Nanami percebe que seus golpes não afetam o Mahito de forma alguma. E aí Mahito atira uma pessoa transfigurada do Nanami. Nanami tenta matar essa pessoa transfigurada e ela fala: "Socorro!" Bro, a primeira vez que eu vi essa cena eu fiquei de coração partido, porque imagina só que você tá lutando e do nada seu inimigo grita "socorro". Cara, essa é a mesma vibe que eu senti naquela cena do Fullmetal Alchemist, daquele pai que transformou sua filha num cachorro. Não, na verdade aquele é bem pior, né? Mas enfim, depois dessa cena horrenda, a gente tem esse nigga falando sobre: me desculpe por isso, não era pra ele falar socorro, é que eu ainda tô estudando como fazer a consciência deles não ficar confusa depois de desfigurar elas. E esse brother fala isso da maneira mais casual que você pode imaginar. Não, ele é completamente maníaco. Depois dessa breve luta com o Nanami, é quando o Mahito realmente começa a se tornar no demônio que ele nasceu pra ser, porque ele finalmente chega no ápice da sua manipulação com o pobre Junpei. E cara, as coisas que ele faz daqui pra frente, meu pai do céu, são simplesmente horrorosas. Então o Itadori conversa um pouco com o Junpei e logo ele se dá conta de que o Junpei na verdade é inocente. Não só isso, esses dois começam a criar laços de verdade. Eles gostam do mesmo filme, gostam da mesma comida e a mãe de Junpei até convida eles pra irem comer na casa dela. E a mãe de Junpei, cara, ela é tipo extremamente simpática. Sabe aquela mãe do seu amigo que te trata como se você fosse também filho dela? Essa é a mãe do Junpei. E eu digo isso porque assim que ela viu o Itadori fazendo amizade com o Junpei, ela imediatamente chamou ele pra jantar na casa dela. E aí eles comem, se divertem. O Junpei até recebe a proposta de entrar na escola Jujutsu e ele pergunta pra mãe dele: mãe, posso ser um feiticeiro com meu amigo? É claro, filho, que se foda a escola. Nossa, que mãe foda, velho. Bom, essa noite foi muito boa, os caras comeram uma comida gostosa que ela cozinhou. E falando em gostosa, vocês realmente acharam que eu ia deixar ela passar? Alguém me fala o nome dessa senhora porque eu quero o número dela no meu WhatsApp. Esse cabelo escuro, olhos caídos. Vocês sabem que eu tô quase ficando louco por causa dela. Desculpa aí, foi mal. Então, depois dessa noite tão boa, eles acordam na manhã seguinte com a péssima notícia de que a mãe do Junpei foi de arrasto. Alguém deixou um dedo do Sukuna na casa deles durante a noite, atraindo a maldição que matou ela. Não, agora que eu tava começando a gostar dela. E adivinha só que fez isso? Exatamente, o Mahito. Ele plantou um dedo do Sukuna na casa deles para atrair as maldições menores, causando a morte da mãe do Junpei, com o simples objetivo de corromper o coração dele. E ele ainda fica manipulando o Junpei falando: nossa filho, quem fez isso deve ser muito mal, né? Provavelmente é alguém que te odeia muito, tipo aqueles seus colegas de escola. Brother, além de brincar com a vida de várias pessoas, você ainda mata a mulher dos meus sonhos e ainda manipula o filho dela mentindo desse jeito? Bom, depois disso descobrimos que o Mahito fez tudo isso só pra fazer o Junpei virar malvado, tudo pelos seus próprios benefícios. Realmente um filho da p... sem coração. E quando eu achava que isso era tudo, cara, a gente chegou na parte mais cruel dessa manipulação. Isso aconteceu nessa escola de ensino médio, onde a gente vê o Junpei pronto pra espancar os caras que ele acha que mataram a mãe dele. Então o Geto e o Mahito estendem uma cortina em volta pra deixar que o Junpei espanque os bullies dele. Só que logo depois disso, o Itadori vem impedir que o Junpei acabe matando esses bullies. Então eles entram em uma porradaria por uns 5 minutos, só que o Junpei acaba perdendo em tipo uns 5 segundos. Mano, realmente achou que ele ia fazer alguma coisa no Itadori? Nigga,
você não é o cara. O Junpei finalmente cede e os dois começam a chorar de emoção. O Itadori consegue convencer ele a entrar na escola Jujutsu pra vingar a morte da mãe dele. O Junpei aceita e nesse momento tava todo mundo achando que o Junpei finalmente ia ter um final feliz. Só que de repente... Oi, crianças! Esse Mahito chega aí no final, já prendendo o Itadori na parede. E o Itadori, sendo esperto, diz: Junpei, sai daí agora! Eu não sei que tipo de amizade vocês dois têm, mas você precisa fugir. Ah, não se preocupe, Itadori. O Mahito não é uma pessoa má. Oh, meu menino, você é até que inteligente. Mas você é bastante tolo, você é fraco e insignificante que nem um vira-lata. Que você vai virar agora. Transfiguração inerte. Splash! Bro, não! Ele realmente fez o seu único discípulo virar o titã da carroça. E os criadores de JJK realmente botaram um Jump na abertura pra enganar a gente. Eles estão deixando a gente sonhar. Então, nessa nova forma, o Junpei perdeu toda a sua consciência. Então ele começou a bater no Itadori sem parar. Nossa, que triste, véi. Olha pro Itadori, ele não quer matar o amigo dele, então ele só fica travando. Então ele vai pra única solução restante, que seria chamar o Sukuna pra ajudar. Aí ele diz: Sukuna, por favor, cura o Junpei. Eu te dou tudo que você quiser, até meu coração. Mas por favor, só cura meu amigo, eu te imploro. Aí o Sukuna acorda e diz: Não, eu me recuso. E aí Sukuna e o Mahito ficam rindo do Itadori, chamando ele de patético, enquanto ele tava segurando o amigo dele que acabou de ser transformado numa aberração. Nossa, que caras demoníacos, véi. Então o Junpei finalmente cai no chão e morre. E olha pra ele rindo, véi. Que filho da puta. Não é possível, véi. Isso é um comportamento extremamente sádico. Só que o Itadori também não tava pra brincadeira, porque ele levanta e mete um socão no Mahito, fazendo ele sangrar. E que pariu, olha o tanto de hora que ele tá mandando nesse momento, Zé. Mahito, eu vou te matar! Então ele começa a pular nesse maluco, dando todo tipo de golpe. Só que o Mahito também fica se transformando em todo tipo de coisa. Aí ele transforma a mão dele num chicote de ferro. E só que o Itadori esquiva, foge, sai pra trás! Esse é meu menino! Itadori continua tentando, mas o Mahito espeta ele com vários picos, realmente com a intenção de matar. Olha só pro Itadori, velho, ele virou um boi no espeto. Aí o Mahito fica dizendo: chama o Sukuna, vai, chama o Sukuna. Aí o Mahito entra na mente do Sukuna e eu não sei porquê, porque o Sukuna simplesmente mandou esse cara se pôr no seu lugar, dizendo: cara, você não tem aura, mano. Cara, você desiste, cara, desiste. E eu não vou mentir, Sukuna tava farmando níveis de aura astronômicos nessa cena. E ele ainda se certificou de fazer a melhor pose pros stories do Instagram também. Eu tinha certeza de que todas as choris estavam loucas após verem o outfit desse maluco. Olha pra ele, tatuagem no ponto, cabelo na régua e esse manto. Mas ei, esse vídeo não é sobre o Sukuna, me desculpem aí. Então, depois de ser humilhado pelo Sukuna, o Mahito volta pra realidade só pro Itadori de dar uma cabeçada nele, dizendo: eu vou te matar. E ele dá um monte de cabeçadas no Mahito, espeta um bico na cara dele, fazendo o Mahito parecer aquele cara que levou o chute do Haaland. Só pra esse Mahito desaparecer e reaparecer atrás do Itadori, bem naquela pegada do tipo: ele tá atrás de mim, não tá? Aí Mahito prepara seu golpe final, só que não! Uhul! Quem é esse? Vocês me perguntam? Apenas farmando aura. E ele garantiu que nós vejamos o outfit também. Eu não vou mentir, esse outfit pique Yoshikage Kira de JoJo Bizarre Adventure é muito da hora, véi. Ele botou o termo bege com camisa escura e essa gravata estampada. Eu só sei que o Instagram dele vai explodir depois dessa luta. Então Nanami se junta com o Itadori pronto pra pular nesse niga. E o Mahito fica lançando esses humanos transfigurados achando que ele vai fazer alguma coisa. E ele realmente faz. Porque esses pequenininhos simplesmente começam a falar: eu quero brincar. E sim, é exatamente o que você tá pensando. Eles são pequenas crianças que foram transfiguradas pelo Mahito. Uma delas até diz: por favor, me mata. Realmente o Mahito é um lixo humano. Mas eu acho que o Itadori e o Nanami tiraram anotações do Mbappé e do Olise nessa Copa do Mundo, porque esse duo começou batendo no Mahito com os combos em conjunto mais limpos que eu já vi, metendo o Mahito na porrada de forma tão desrespeitosa que essa cena virou meme a nível internacional. Fight back!
E o Marrito apanhou tanto que literalmente evoluiu e conseguiu ativar sua expansão de domínio. Expansão de domínio. Prendendo o Nanami dentro. Bro tava pronto pra matar o Nanami. E quando eu vi os flashbacks do passado do Nanami, eu pensei: ah, agora já era. Esse homem vai de F nessa luta. Peraí, que barulho é esse? Cancelador de CPF. O Itadori chegando e dentro dele tava quem? O Sukuna, que chama de novo o Marrito no domínio dele, dizendo: Não tem hora pra jogar isso, então desinstala Roblox agora. Aí o Marrito fica rindo pra cacete porque, né, ele quase morreu. E quando ele viu que já não tinha mais solução, ele se transformou nessa bola gigante aí. Aí o Itadori vem e dá um soco divergente no Marrito, fazendo o cara fugir que nem uma criança. E o Marrito ainda diz: tchauzinho, antes de ir embora. Nossa, que cara infantil, Zé. Olha pra ele no esgoto, sorrindo como se não tivesse feito nada. Ah, que tédio, véi. Bom, eu consegui traumatizar o Itadori hoje, matando aquele Junpei. Mas de que forma eu traumatizo ele da próxima vez, hein? Não, Marrito, seu filho da mãe. Bom, depois desse arco, o Marrito quebrou a nossa tabela, atingindo mais do que 10 pontos de tão cruel que ele é. E até esse ponto, velho, a gente até vai precisar de um padre pra exorcizar esse demônio, porque a lei sozinha já não é o suficiente pra julgar os feitos do Marrito. E por causa disso, a partir de agora, todos os pontos que eu vou dar pro Marrito vão contar como pontos bônus, que são pontos que eu reservei apenas para calamidades como Madara ou Pain, por exemplo. Mas bom, essa foi a evidência número 1. E até esse ponto, o Marrito já botou pra conta crimes contra a humanidade, tortura e maus tratos, crimes contra a vida e integridade física, tráfico de pessoas, violência psicológica, estelionato emocional, assassinatos e tortura e muitos corpos, véi, todos usados como arma. E antes de irmos pra noite do Halloween, onde toda a merda acontece, precisamos de falar do pecado que o Marrito cometeu alguns dias antes contra o nosso querido Mekamaru. Bom, todos nós sabemos que o Mekamaru tem o seu corpo totalmente destruído e o sonho dele principal era recuperar o seu corpo. Por causa disso, ele acaba fazendo um acordo com o Marrito e o Geto, aonde o Marrito deveria curar o corpo do Mekamaru em troca de certas informações sobre os feiticeiros Jujutsu. O Marrito então cura o Mekamaru, só que literalmente um segundo depois, eles imediatamente entram em uma batalha corpo a corpo. Então a gente tem esses dois aqui se espancando pra caralho. Mekamaru até chamou esse robô gigante e espetou um bico nesse filho da mãe do Marrito. Eu não vou mentir, essa foi uma das melhores lutas desse arco. A animação foi linda, a coreografia foi fluida, mas infelizmente esse demônio em pessoa acabou ganhando no final, matando o Mekamaru. E olha só pra cara dele antes de matar o homem, velho. Ai, mano do céu, até esse ponto essa aberração de Salmada só tá fazendo isso por diversão. E o que realmente me entristece aqui nessa cena é que o Mekamaru não fez nem 24 horas com seu corpo reparado. Todos os seus sonhos e ambições ele nunca conseguiu realizar. E ele até tinha uma Shori muito linda que estava totalmente ansiosa pra ver ele em carne e osso, mas infelizmente o mano perdeu a chance de ver o amor da sua vida e ver todos os seus amigos na vida real sem ser pelo robô. E tudo por causa desse lixo tóxico. You are now about to witness the strength of street knowledge. Estamos nas ruas de Shibuya, o clima tá no ar, o pessoal tá dançando e as chores estão no ponto. Não vou mentir, isso até me deu vontade de estar aí nesse momento. Tava todo mundo feliz na noite do Halloween, mas infelizmente essa felicidade só durou uns 5 minutos, porque imediatamente a cortina do gueto se fechou, prendendo todo mundo lá dentro. E bem embaixo de Shibuya, lá na estação de trem, a gente viu o Itadori tentando ajudar essa moça. Moça, tá tudo bem com você? Eles todos viraram monstros. Só pra ela virar o Megamind no segundo seguinte, e foi quando o Itadori se deu conta de que o Marrito estava na estação. Próxima estação. Desembarque pelo lado direito. Nossa, finalmente vou sair daqui! Sai da frente, seus idiotas! Que porra é essa? Então esses humanos transfigurados saem do trem, comendo todo mundo que vem pela frente. E se você tá se perguntando quem é a pessoa que cometeu todos esses atos, você acertou. Marrito, pronto pra cometer os atos mais asquerosos já vistos pela humanidade. E eu não vou mentir, ninguém deveria estar tão feliz depois de causar tantos múltiplos assassinatos em massa, véi.
E senhoras e senhores, agora infelizmente eu vou ter que mostrar pra vocês o ápice dos atos desse desgraçado. E tudo isso aconteceu na luta final do Mahito versus Itadori. Bom, depois de várias lutas entre os feiticeiros Jujutsu e as maldições, tava todo mundo cansado já depois de uma batalha intensa. E é quando a gente vê o Nanami totalmente aniquilado depois de ter tido suas próprias batalhas, enquanto ele já tava nos seus últimos suspiros, Mahito aparece atrás do Nanami. Isso é por você ter ganhado nossa última batalha. E explode o Nanami em pedacinhos na frente do Itadori. Tipo, esse Mahito não tem mesmo piedade. Socorro! Vai dar merda! Aí ele começa seus piores atos, literalmente usando humanos inocentes das formas mais asquerosas possíveis, atacando o Itadori com tudo que ele tinha, deixando até uma cicatriz na cara do moleque. Eu não vou mentir, ter uma cicatriz na cara deve ser uma das piores coisas que poderia acontecer com um homem. As mulheres todas vão achar que você é um delinquente só por causa disso. Então o Mahito transforma a própria mão numa cópia do Junpei, dizendo: Itadori, sou eu, Junpei, por favor me ajuda. Simplesmente provocando o Itadori. Meu mano do céu, desrespeito no seu máximo. Enquanto o Mahito fazia o Itadori de otário, o Itadori lança um chute na cara do Mahito e... Uou. Que música é essa que tá tocando? Oh, meu mano Itadori tão logo ouviu esse banger de música, imediatamente virou o maior artilheiro que eu já vi, porque ele tava dando chutes insanos atrás de chutes insanos, parecendo o prêmio Cristiano Ronaldo. O Mahito transforma sua mão em uma metralhadora correndo atrás do Itadori, usando literalmente almas de seres humanos como balas. Ele até tenta beijar o Itadori, não. Esse cara é um psicopata, velho. Eles acabam encontrando umas pessoas no trem e o Itadori diz pra eles saírem daí porque aí é perigoso. Mas não, o Mahito usa o corpo desse jovem como se fosse uma roupa, vestindo a pele do pobre coitado. Aí ele pega outro cara e transforma ele numa espada. Eu não vou mentir, essa deve ser uma das mortes mais dolorosas e sem respeito de todos os tempos. Imagina você tá vivendo sua vida normal, só pra um dia qualquer você ser transformado em uma espada. Até esse ponto eu já não admiro mais a crueldade do Mahito, velho. Logo em seguida ele põe 3 humanos no espeto na maior tranquilidade, atira no Itadori só pra explodir eles no processo. Só que do nada ele leva um golpe vindo da Kosikage, porque além de estar lutando com o Itadori, ele tinha um clone lutando com a Kosikage lá na cidade. E por causa dessa técnica aqui que tá na tela, a Kosikage conseguiu ferir a cópia que tava lutando com ela e a cópia que tava lutando com o Itadori. E por causa disso, ela abre brecha pro Itadori e esse mano se concentra. O Itadori finalmente se concentra dando um soco divergente, múltiplos socos também, atira o Mahito na parede e espeta o maior uppercut que eu já vi, literalmente dando tudo de si pra parar essa ameaça. O Mahito percebeu que os dois provavelmente se conhecem, então decidiu cometer mais um ato maléfico só pra irritar o Itadori. Ele pegou o clone dele que tava lutando com a Kosikage e começou a fugir dela, e depois pegou a cópia dele que tava no trem apanhando do Itadori, se transformou nesses minions e ficou fugindo do Itadori, e o Itadori tava lá, só perseguindo o Mahito. Só que não, quem é essa? É a porra da Kosikage que apareceu logo atrás. Aí o Mahito vai direito na Kosikage e toca na cara dela, transmitindo pra ela todo tipo de DST que você pode imaginar. E quando eu comecei a ver os flashbacks, mano, eu sabia que ela tava cozinhada, velho. E eu até já falei isso no meu vídeo anterior, mas por que quando o cara tá lutando com um inimigo extremamente forte, sempre tem que ter uma Shori que vem pra tentar ajudar, velho? E por que ela sempre acaba morrendo no final? Não vou mentir, no momento que eu vi a Kosikage tendo flashbacks da vida dela, eu já sabia que ela ia de arrasta, velho. Porque nesses animes sempre tem a mania de colocar os últimos momentos da pessoa literalmente 1 segundo antes dela morrer. O Itadori então dá um soco em um dos clones do Mahito, mas já era tarde demais, porque a Kosikage cai no local e acaba morrendo do mesmo jeito. E depois do Itadori ver sua melhor amiga caída no chão, o Mahito pegou o Itadori e ainda bota ele na porrada, velho. E esse Itadori realmente não tem ajuda do roteiro. Porque não é possível que literalmente 1 segundo depois da sua melhor amiga morrer, você ainda apanha tanto do Mahito. O Mahito então continua provocando o Itadori dizendo: ah, você realmente achou que o roteiro ia te ajudar? Eu sou o Mahito, a maldição mais forte. Eu matei todo mundo que você conhece. Seu parceiro Nanami, sua melhor amiga. Liga, eu ainda selei a porra do Gojo. E sabe, Itadori, eu nem sei o número de humanos que eu já matei, e eu vou matar muito mais ainda. Eu sou
inevitável. E a Mapa ainda se certificou de meter essa cena sem música. E tudo que você consegue ouvir nessa cena são os chutes que o Itadori estava recebendo. Então o Mahito fica espancando o Itadori, dando chutes nele, dando socos nele. E o Itadori a esse ponto já perdeu toda a sua esperança e aceitou o seu destino. E quando a gente achava que estava tudo perdido... Meu brother todo aparece pra salvar o dia. E olha pra essa entrada foda, véi. Corrente no peito, tranças na régua, posando pra melhor pique do Instagram que eu já vi. E ele ainda diz, nós somos exceção. É assim que você sabe que o Todo é o meu mano. Itadori, levanta a cabeça. O que você acha que as garotas vão pensar quando elas verem você desse jeito? O Mahito tenta bater nos caras, mas o Todo dá um bate-palma, lançando o Mahito pra longe, dando um soco no homem. E o Itadori continua aí, deprimido. Então o Todo simplesmente dá um discurso no jutsu no Itadori, tirado diretamente do Naruto Shippuden, fazendo o mano se curar da depressão. Então os dois ficam preparados pra batalha, prontos pra mandar o Mahito pro inferno. E dessa vez os caras estavam realmente lutando sério, porque o tanto que o Itadori e o Todo espancaram o Mahito não é brincadeira, véi, travando todos os golpes e metendo a porrada nele de forma tão forte, parecendo o Olisa e o Mbappé nessa Copa, véi. E o Mahito começa a cuspir um monte desses desfigurados pra cima deles, levando a luta pra fora da estação. Então o Todo usou sua técnica máxima, dando um chute mais forte que eu já vi na história de JJK, e dá pra ver que ele tá amando essa luta, cara. Olha só pra esse frame, mano, essa face pra mim não me parece a face de alguém que tem todos os neurônios no seu cérebro. Isso é uma ameaça absoluta à raça humana. Mahito continuou apanhando e quando ele viu que não tinha mais escolha, ele simplesmente criou uma expansão de domínio de 0,2 segundos, copiando o Gojo. Expansão de domínio. Sinais de gangue. E quando ele ativou seu domínio, ele conseguiu atingir o Todo na mão, trazendo todo tipo de doença pra ele. Mas o Todo arranca essa mão defeituosa pra não apanhar nenhuma DST do Mahito. Mas após isso, o Mahito ainda consegue dar uma de Mohamed Ali, fazendo o Todo cuspir um monte de sangue, quase matando ele. Ele imagina sua classe Hatsune Miku versão JJK, e pelo simples poder dos gados, ele ganha força suficiente pra derrotar o Mahito junto com o Itadori. E o Mahito funciona da seguinte forma: quanto mais ele apanha, mais inteligente ele fica. E por causa disso, ele conseguiu entender a essência da sua alma e acabou virando esse bicho que parece um clipador de The Last of Us, entrando em uma pura luta de boxe contra o Itadori. E depois de uma sequência de chutes e socos vindo do Itadori, e pela simples pura força de gadice do Todo, eles conseguiram dar o golpe final com socos divergentes vindo do Itadori, deixando o Mahito totalmente fraco. Ele tenta cuspir mais uma de suas almas, mas parece que acabou o estoque. Então o Itadori mete a porra do diálogo mais foda que eu já vi, dizendo: você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Mahito tenta fugir, mas até esse ponto ele só tá parecendo um patético mesmo, bem na pegada do Homelander no episódio final de The Boys. E depois disso, ele finalmente é derrotado. Bom, no final, a lista de crimes do Mahito se torna tão grande que se eu fosse listar tudo aqui nesse canal, o YouTube ia me botar pra mamar. Então eu só vou botar aqui na tela pra vocês verem. Eu vou mandar ele direito pra prisão do caos, véi. Com uma pena de prisão perpétua, direito pra solitária. Nem direito de fazer companhia pro conquista ele tem. Bom, depois da nossa sentença, eu posso garantir certamente que Mahito é uma das maldições mais malvadas e cruéis de todos os tempos.